O tempo de cantar chegou. 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 E ele vem saltando sobre os montes. E ele vem saltando sobre os montes. Seus cabelos, seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, o que tem? A fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. O tempo de o tempo de cantar chegou. E ele vem saltando sobre os montes. E ele vem saltando sobre os montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. Nos teus olhos, diga! A fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar, vai. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia. Vem me incendiar. Levante a sua mão para o alto, levante a mão para o alto. Agora manda incendiar. Incendeia tua. Incendeia. Cante. Senhor, a tua. Incendeia, Senhor, a tua. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Mais uma vez, bem bonito para Deus. Incendeia a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Levante a sua mão para o alto assim, diga: eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando por meu nome, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter,
A tua presença é o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta, Senhor. Que me alimenta, Senhor. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. Cante. A tua presença me basta. A tua presença me basta. A tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Oh, aleluia, aplauda esse Deus, querido. Exalte o nome dele. Aleluia, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Amém. Eu quero pedir desculpas aos irmãos que eu estou com problema na garganta, mas vamos, nesse exato momento, queridos, nós vamos celebrar a Santa Ceia, né? Ainda teremos aqui hoje a consagração de missionários e de um pastor. Eu queria que você ficasse em espírito de intercessão. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Assim também, depois de cear, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, e façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão do Senhor e beber o cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Portanto, cada um examine-se a sua própria consciência, e então coma o pão e beba o cálice, pois a pessoa que comeu o pão ou bebeu o cálice sem reconhecer do que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Presta atenção, queridos. Cadê lei? Gostaria de convidar a lei aqui. Nós vamos ficar de pé no nome de Jesus. A Bíblia diz que a ceia do Senhor é uma ordenança, para que a gente se lembre da sua morte, do seu sacrifício por nós.
Eu quero que você entenda isso com profundidade. Jesus morreu para que eu e você tivesse vida. Ele morreu na cruz e entregou a sua vida para que hoje nós estivéssemos aqui. Para quem não nos conhece, a Igreja Batista Manaim, 90% dessa igreja é de ex-dependentes químicos, inclusive eu. Nós trabalhamos com centro de recuperação. E para nós é uma honra estar aqui hoje, ceando na presença do Senhor. Porque o Senhor morreu por nós. E a Bíblia diz que Ele ressuscitou no terceiro dia. E nessa noite, eu quero que você não torne isso aqui simplesmente uma cerimônia religiosa, mas espiritual. A manifestação do reino de Deus em nós. Ao comermos do pão, que simboliza o corpo de Cristo moído, nós estamos entendendo que o que Ele sofreu foi por nossa causa. Ao bebermos do cálice, do vinho, nós estamos entendendo que Ele derramou o seu sangue por mim e por você. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Quantos irmãos estão louvando? Presta atenção. A Bíblia diz aqui, ó, examine-se o homem a si mesmo. Não sou eu que vou dizer se você pode tomar ceia ou não. Para mim isso é heresia. Você é servo de Deus. Você um dia entregou sua vida a Jesus. Você é batizado nas águas. Você tem a sua consciência tranquila de que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Já comece um ano novo. Já termine um ano velho e comece um ano novo na presença de Deus, ceando com Ele. Eu tenho 27 anos de evangélico. Eu nunca deixei de tomar minha ceia. Porque para mim o perdão de Deus é em um segundo. Fale com Deus agora se você está devendo alguma coisa, ou com o seu próximo, conserte. E nós vamos cumprir essa ordenança do Senhor aqui hoje. Enquanto os irmãos estão louvando, os missionários estarão passando para você o pão que simboliza o corpo de Cristo, o vinho que simboliza o sangue de Jesus. E você só beba ou coma quando a gente ministrar. Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela sua vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue
além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levante a sua mão para o alto e cante: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue, tua cruz, Senhor. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Amém. Queridos, mais uma vez eu quero ressaltar uma coisa. Nós temos que tomar posse do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Só é possível isso aqui hoje por causa desse sacrifício. A Bíblia diz que quando Jesus foi açoitado pela primeira vez, ele foi diante do rei. E o rei disse para ele assim: olha, me fale alguma coisa para que eu possa soltá-lo, porque eu tenho poder
de deixar você vivo ou morto? A resposta de Jesus foi tremenda. A Bíblia diz que ele olha e fala: nenhum poder foi te dado, sem que o meu Pai não tivesse permitido. Ele sabia que ele precisava de morte e morte de cruz, para que eu e você tivéssemos vida hoje. Portanto, comamos o pão que simboliza o corpo de Jesus, moído na cruz do Calvário, e bebamos o vinho que simboliza o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis negativo por gotas que tão alvas são, pois que mais alvos que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Diga: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e cantarei Na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de toda que maravilha desse amor, sim, que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluias. Glória a Deus. Oramos. Convido a igreja a fechar seus olhos. E nós vamos agradecer nesse momento ao nosso Rei Jesus pelo sangue derramado ali naquela cruz. Papai querido, papai amado, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Nós queremos agora te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos te agradecer, Senhor, pelo aquele sangue derramado ali naquela cruz, que nos proporciona o retorno, a salvação, a estarmos aqui nesta noite reunidos, unidos em um só Espírito, para te glorificar e te exaltar, Senhor. Muito obrigado, porque em outrora nós não poderíamos fazer isso, Deus. Aleluias. Muito obrigado, Senhor. Toma cada vida aqui em tuas mãos, ó Deus.
que neste próximo ano, Senhor, teremos vitória e em todo mês nós viemos ceiar na Tua presença. Em nome de Jesus, muito obrigado, nós Te adoramos, nós Te louvamos por tudo, em nome de Jesus, que a igreja diga amém. Queridos, nosso ministério todo final de ano, nós consagramos missionários e pastores. E por isso nós temos 10 centros de recuperação. E no Rio de Janeiro tem Aracaju, Teixeira de Freitas, Itabuna, e aqui em Santa Cruz de Cabralha. Na verdade, o projeto nosso não é simplesmente libertar das drogas. Nosso projeto é descobrir talentos. Porque a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, e as que não são para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie. Por isso, nessa noite, enquanto Robson Levita e Ivan estão louvando, eu gostaria de convidar aqui na frente alguns irmãos que serão consagrados a missionário. Enquanto eu vou chamando de um a um, pode vir. Irmão Joilson. Nascidos para liderar e libertar os cativos, servindo ao Senhor, para que os homens vejam que o grande líder é aquele que serve ao Senhor, nascido para liderar, nascidos para liderar e libertar os cativos, Mantamires, que os homens vejam, para que os homens vejam que o grande líder é aquele que serve ao Senhor, nascido para liderar, nascidos para liderar e libertar os cativos, servindo ao Senhor, para que os homens vejam que o grande líder é aquele que serve ao Senhor, nascido para liderar, nascidos para liderar e libertar os cativos, servindo ao Senhor, para que os homens vejam que o grande líder é aquele que serve ao Senhor, nascido para liderar, nascido para liderar e libertar os cativos, servindo ao Senhor, para que os homens vejam Milena, que o grande líder é aquele que serve ao Senhor, nascido para liderar, nascido para liderar e libertar os cativos, servindo ao Senhor, para que os homens vejam que o grande líder é aquele que serve ao Senhor, nascido. E agora o irmão que será consagrado a pastor, irmão Geandro, nascido para liderar e libertar os cativos, servindo ao Senhor, para que os homens vejam que o grande líder é aquele que serve ao Senhor,
nascido para liderar. Queridos, antes de ungir-nos, eu gostaria de trazer uma reflexão para os irmãos. Eu estava falando para eles ali na profissão de fé que o critério de Deus para a escolha das pessoas é tremendo. A Bíblia diz que o Senhor não escolhe segundo critérios humanos. Os critérios de Deus é loucura, queridos. Eu compartilhava com eles que eu não confiaria em Jesus se ele viesse e tivesse nascido num palácio. Se o Senhor crescesse vestido linho fino e fosse rico, e que nunca tivesse passado por dores, por dificuldades. Eu confio em Jesus e me converti a Ele, porque Ele, sendo rei, Ele nasceu numa manjedoura, num lugar onde fede a ovelha. Ele nasceu em um lar pobre. Eu confio no Senhor e o amo, porque Ele sentiu dores, fome, sede. Passou por tribulações, por angústias no Getsemane. É isso que as pessoas naturais não entendem. A Bíblia diz que ser espiritual é melhor do que ser natural, porque o espiritual a tudo discerne e de ninguém é discernido. Sabe o que Deus fez com esses jovens? Na sua onisciência, Ele permitiu, por causa do livre-arbítrio deles. Deus não mexe com o livre-arbítrio de ninguém. Permitiu que eles sofressem, permitiu que eles ficassem no mundo jogados, permitiu que eles fossem rejeitados. Alguns, não todos, mas alguns, assim como eu, até pela própria família. Permitiu que eles chegassem no fundo do poço, para que o buscassem. É isso que a Bíblia diz, para que o buscassem, para que eles buscassem a Deus e retornassem ao caminho do Senhor. E aí, ao chegar no centro de recuperação, eles descobriram algo mais profundo ainda, que eles não vieram para o centro de recuperação simplesmente para se desintoxicar das drogas. Eles descobriram um propósito. Eles se encontraram aqui. E sabe como foi isso? Não precisou entrar em nenhum seminário de teologia. Não que nós sejamos contra, não tem nada a ver. Não teve condições de fazer isso. O seminário deles foi na prática, no dia a dia. Sabe? Eles passaram a ajudar o próximo. Eles passaram a falar do amor de Cristo. Eles passaram a externar aquilo que receberam. Eles descobriram, assim como eu, como tantos outros que estão aqui hoje, que são bons. Para mim todo homem é bom, ele só precisa descobrir isso. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, Ele disse qualquer outra criatura e viu Deus que era bom. Mas quando Deus fez o homem, Ele disse e viu Deus que era muito bom. E eles descobriram isso, que são bons no que fazem. E eles passaram a dar testemunho. Eu amo a história de Davi. A Bíblia diz que o rei religioso chamado Saul estava sendo acometido por espíritos imundos. Sabe por quê? Porque ele era só religioso. Ele não se misturava com o povo. Tinha toda uma programação para falar com ele. Ele se vendeu, ele consultou uma pitonisa, espiritismo. E a Bíblia diz que dentro do palácio, quando os espíritos imundos vinham para atormentar Saul, presta atenção aqui quem está lá fora, hein? Manda fazer silêncio aí. Manda fazer silêncio aí. Então o que acontece? Quando eles estavam cometidos de espíritos imundos, alguém do palácio fala: ah, tem um moço lá na casa de Jessé, um menino. Ele toca bem. Ele é sisudo em palavras. Ele é de gentil presença.
E o Senhor é com ele. Repare, dentro do palácio, alguém deu testemunho de Davi. Quem era Davi, queridos? Um menino esquecido que tomava conta das poucas ovelhas malhadas, a pior espécie de ovelha que tem, que ninguém quer. Mas ouviu-se o testemunho de Davi no palácio real. Mandaram buscar Davi. Davi entra, começa a tocar a harpa, e toda vez que Davi tocava a harpa, o diabo ia embora. Que pensa? Esse é o Deus que eu sirvo, que pega jovens como Davi, que podem não ser reconhecidos pela forma de consagração que existe hoje, mas que tem uma coragem tremenda, sabe? Que vai pelos becos, caminhos e valados e faz algo que é o cargo mais rejeitado dentro de um rebanho, de uma igreja. Ninguém quer ser evangelista, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer estar na frente, quer ser diretor disso, diretor daquilo. Mas sair pelas esquinas, becos e valados é uma ordem de Cristo. Ele disse: vá pelas esquinas, pelos becos e valados e traga o povo para que a minha casa fique cheia. Nosso ministério está assim de gente se recuperando. Quem traz é eles. A gente não precisou procurar nenhum profissional. A gente lutou e investiu nos amadores, cheios de fome e sede de justiça. E eu estou muito em paz, como pastor e presidente desse ministério, consagrando a vida de vocês aqui. Pode ficar tranquilo, eu estou em paz. Eu tenho certeza absoluta que esse é o chamado de vocês. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai honrar vocês e que vai derramar em vocês toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Por isso nós vamos dar início agora. E eu queria que a igreja ficasse em espírito de intercessão. Olha, esse momento aqui é um momento ímpar. No final tem um certificadozinho que é um papel, mas o que vale é essa aqui. Tudo foi feito pela palavra. O que vale esse momento, o que fica registrado no mundo espiritual, a atenção de Deus está voltada para isso aqui agora. Por isso fique em oração. Eu falei para eles: olha, eu não quero lá uma cerimônia religiosa, eu quero uma cerimônia espiritual. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele se faça presente de forma poderosa, que Deus possa estar honrando de fato e selando no coração desses jovens um desejo ardente de ganhar almas para Jesus. Amém? Irmão Vaguinho. Vira para a igreja. Irmão Vaguinho, repete comigo, por favor. Eu, Wagner, por convicção de que fui chamado para o serviço do reino, prometo diante de Deus e da igreja, como testemunha, cumprir cabalmente o ministério que me foi confiado. E por isso, empenho a minha honra. Eu, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus e autorizado por esta igreja, lhe consagro a missionária evangelista do Reino de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a igreja diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nascido para liderar. Irmã Ivone. E libertar os cativos. Servindo ao Senhor. Irmã Ivone, repita comigo. Eu, Ivone, porque por convicção fui chamado. Vou repetir. Por convicção que fui chamado para serviço do Rei. Portanto, diante de Deus e da igreja, como testemunha, cumprir
cabalmente o ministério que me foi confiado. Por isso empenho minha honra. Eu, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, autorizado por esta igreja, lhe consagro missionário evangelista do Reino de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que os homens vejam que o grande líder é aquele que serve ao Senhor. Irmão Adelso, irmão Adelso, repete comigo. Eu, Adelso, por convicção de que fui chamado para o serviço do reino, prometo diante de Deus e da igreja, como testemunha, cumprir cabalmente o ministério, como testemunha, cumprir cabalmente o ministério que me foi confiado. E para isso, empenho a minha honra. Eu, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus e autorizado por esta igreja, lhe consagro a missionária evangelista do Reino de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a igreja diga amém. Aleluia. Nascido para liderar, nascido para liderar, libertar. Irmão Danilo, ao Senhor, para que os homens vejam. repita comigo, irmão Danilo. Eu, Danilo, por convicção que fui chamado para o serviço do reino, prometo diante de Deus e da igreja como testemunha, cumprir cabalmente o ministério que me foi confiado. Por isso, empenho a minha honra. Eu, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, autorizado por essa igreja, lhe consagro missionário evangelista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Para liderar e libertar os cativos, servindo ao Senhor, para que os homens vejam que o grande líder é aquele. Irmão Fábio, repete comigo, por favor. Eu, Fábio, por convicção de que fui chamado para o serviço do reino, prometo diante de Deus e da igreja como testemunha, cumprir cabalmente o ministério que me foi confiado. E para isso empenho a minha honra. Eu, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus e autorizado por esta igreja, lhe consagro a missionária evangelista do Reino de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a igreja diga amém. E libertar os cativos, servindo ao Senhor, para que os homens vejam. Irmão Renê, Que o grande líder é aquele. repita comigo, irmão Renê. Eu, Renê, por convicção que fui chamado para servir Deus do reino, prometo diante de Deus e da igreja como testemunha, cumprir cabalmente o ministério que me foi confiado. Por isso, empenho a minha honra. Eu, como ministro do Senhor Jesus, lhe consagro, autorizado por essa igreja, lhe consagro missionário evangelista do Reino de Deus, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo de Deus. Servindo ao Senhor, para que os homens vejam que o Irmão Joilson. líder é aquele que serve ao Senhor, nascido Irmão Joilson, repete comigo. Eu, Joilson, por convicção de que fui chamado Eu, Joilson, com convicção que fui chamado para o serviço do reino, para o serviço do reino. prometo diante de Deus e da igreja como testemunha Prometo diante de Deus e da igreja como testemunha cumprir cabalmente o ministério que me foi confiado, cumprir novamente o ministério que me foi confiado. e para isso empenho a minha honra. E para isso empenho a minha honra. Eu, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus e autorizado por esta igreja, lhe consagro a missionária evangelista do Reino de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a igreja diga amém. ao Senhor, Glória a Deus. para que os homens vejam e o grande Irmão Marconi. líder é aquele que serve ao Senhor. Repita comigo, irmão Marconi. Eu, Marconi, por convicção que fui chamado para serviço do reino, prometo diante de Deus e da igreja como testemunha Prometo diante de Deus e da igreja como testemunha cumprir cabalmente o ministério que me foi confiado. cumprir cabalmente o ministério que foi confiado. Por isso empenho a minha honra. Por isso empenho a minha honra. Eu, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, autorizado por essa igreja, lhe consagro missionário e evangelista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz, amém. Ao Senhor, para que os homens vejam e o grande líder é Irmã aquele Janice. que serve ao Senhor, nascido para liderar. Irmã Janice, repete comigo, por favor. Eu, Janice, por convicção de que fui chamada Fui chamada para o serviço do reino, serviço do reino. prometo diante de Deus Prometo diante de Deus, e da igreja a igreja, como testemunha testemunha, cumprir cabalmente cumprir totalmente o ministério que me foi confiado, o mistério que foi confiado. e para isso Para isso, empenho a minha honra. tenho a minha honra. Eu, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus e autorizado por esta igreja, lhe consagro a missionária evangelista do Reino de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O grande líder é aquele que serve ao Senhor, nascido para liderar, Irmã Reiceli, nascido para liderar e libertar os cativos. repita comigo, irmã Reiceli. Ao Senhor, Eu, Reiceli, os homens vejam. por convicção que fui chamado Grande convicção que fui chamada é aquele para serviço do reino, para serviço do reino. prometo diante de Deus e da igreja, Prometo diante de Deus e da igreja, como testemunha, cumprir cabalmente como testemunha, cumprir cabalmente o ministério que foi confiado. o ministério que foi confiado. ao Senhor. Por isso, empenho a minha honra. Os homens vejam que o Por isso grande empenho a minha honra. líder é aquele que serve. Eu, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, autorizado por essa igreja, lhe consagro missionário e evangelista do Reino de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz, amém. Servindo ao Senhor, para que os homens vejam. Irmã Tamires, O grande líder é aquele que serve ao Senhor, nascido. Irmã Tamires, repete comigo. Liderar, Eu, Tamires, Eu para também liderar
por convicção de que fui chamada com convicção que fui chamada para o serviço do reino, para o serviço do reino. prometo diante de Deus e da igreja como testemunha Prometo diante de Deus e da E o grande líder é de Deus e da igreja como testemunha. cumprir cabalmente o ministério que me foi confiado. Cumprir cabalmente o ministério que foi confiado. E para isso empenho a minha honra. pra liderar. E para isso empenho a minha honra. E para isso que tenho a minha honra. Eu, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus e autorizado por esta igreja, me consagro a missionário e evangelista do Reino de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a igreja diga amém. Aleluia. Pra liderar. Irmã Milena. Pra liderar e libertar os cativos, servindo ao Senhor. Que os Repita comigo, irmã Milena. Eu, Milena, por convicção que fui chamado para serviço do reino, prometo diante de Deus e da igreja como testemunha cumprir cabalmente o ministério que me foi confiado. E por isso empenho a minha honra. Eu, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, autorizado por essa igreja, lhe consagro missionário evangelista do Reino de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Missionário da hora. Para que os homens vejam que o grande líder é aquele que serve ao Senhor. Irmão da hora. Repete comigo, por favor. Eu, Manuel da hora, Eu, Manuel da hora, por convicção de que fui chamado por convicção do que fui chamado para o serviço do reino, para o serviço do reino, prometo diante de Deus e da igreja como testemunha prometo diante da igreja e dos testemunhos cumprir cabalmente o ministério que me foi confiado. cumprir cabalmente o ministério que me foi confiável. E para isso empenho a minha honra. Para isso empenho a minha honra. Eu, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus e autorizado por esta igreja, me consagro a missionário evangelista do Reino de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a igreja diga amém. Aleluia. E o grande líder é aquele que serve ao Senhor, nascido pra liderar, nascidos pra liderar e libertar os cativos, servindo ao Senhor. Amém. Eu gostaria de chamar agora o irmão Geandro. Ele vai ser consagrado a pastor, para apacentar as ovelhas do rebanho. Fica de beleza. Geandro, repita comigo. Eu, Geandro, prometo diante de Deus e de todas essas testemunhas aqui presentes, apacentar o rebanho de Deus aqui na terra, cumprindo cabalmente o meu ministério, e para isso eu empenho a minha honra e a minha vida. Eu, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus e autorizado por esta igreja, eu lhe consagro a pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia.
os cativos ao Senhor, para que os homens vejam. E o grande líder é aquele que serve ao Senhor, nascido para liderar, nascido para liderar. Eu estava ali agora, enquanto os irmãos ministravam, eu estava ali fazendo uma viagem. Todas as vezes que vinha um, eu fazia uma viagem sobre a história de cada um. Porque graças a Deus eu conheço a história mais ou menos de cada um. E para sentir o que a gente está sentindo hoje aqui, só quem conhece a história, queridos. Eu vejo principalmente os vacilos do começo. Chega aqui tudo vacilão, tudo cheio de karma, cheio com caráter todo distorcido. Deus vai tratando, Deus vai modelando, Deus vai honrando, sabe? E eu estou muito alegre em poder estar fazendo isso aqui hoje. E eu sei que aí sentado tem muito mais pessoas que precisam ser consagradas. Muito mais pessoas que precisam, porque a Bíblia diz que grande é a seara e poucos são ceifeiros. E o Senhor nos convida a buscar ceifeiros para a seara. Porque nesse exato momento tem uma moça com um short encravado nas nádegas se prostituindo. Nesse exato momento tem alguém vendendo na boca e matando pessoas, levando para, como eles dizem na gira, para casa de caboclo. Nesse exato momento tem uma mãe desesperada, queridos. E se a gente não for buscar, não tem quem vai buscar não. Deus não vai mandar anjo do céu buscar ninguém. A Bíblia diz que os anjos do céu pediram: Senhor, nós queremos fazer isso. E Deus disse: não, isso é para os meus filhos. Essa tarefa de evangelizar para os meus filhos é nossa tarefa, queridos. Eu gostaria de convidar agora a pessoa que ficou responsável de entregar o certificado para Wagner. Nascidos para liderar e libertar os cativos, louvando ao Senhor, para que os homens vejam que o grande líder, deixa eu falar aqui, ó. é aquele. Fica de pé, meu irmão. Qual é o seu nome? Ele me procurou nesse tempo, pode ficar aí mesmo. Ele me procurou dizendo: pastor, eu queria falar, porque não dá tempo de falar, mas eu queria falar por ele. Ele está agradecido pela vida de Wagner, que foi através da vida de Wagner que a filha dele está ali. Fica de pé aí, fica de pé aí. Aí, ó. E vou dizer mais: a filha dele está noiva, fica de pé, do pastor Geandro. Amém? É assim que Deus faz, querido. Pode sentar. A pessoa que foi responsável para dar a Delson certificado, Nascidos para liderar Edmundo e libertar os cativos, louvando ao Senhor, para que os homens vejam. Aleluia. Que o grande líder, a pessoa que foi responsável para dar a Ivone Juscelino, nascidos para liderar, nascidos para liderar e libertar os cativos, louvando ao Senhor, para que os homens vejam que o grande líder, Danilo, sua esposa, que serve ao Senhor, nascido pra liderar, nascidos pra liderar e libertar os cativos, louvando ao Senhor, pra que os homens vejam. A pessoa responsável vai dar para Fábio agora. Aquele que serve ao
ao Senhor, nascidos pra liderar, nascidos pra liderar e libertar os cativos. Ao Senhor. Quem ficou responsável para dar Renê? Vem aqui. O grande líder é aquele que serve ao Senhor, nascidos pra liderar. O pessoal que ficou responsável vai chegando para cá porque está dando meia-noite. Quem está com o certificado na mão vai chegando perto. Marconi, quem ficou responsável para dar para Marconi? Jânio. Aleluia. Responsável por Joilson. João Neves. Riceli. Bora, Robson, bora, Robson. Cadê o horário, Robson? Responsável por da hora. Ao Senhor, para que os homens vejam que o grande líder. Pessoa responsável por Tamires. Nascidos pra liderar Janice e libertar os cativos, servindo ao Senhor, para que os homens vejam que o grande líder é aquele que serve ao Senhor, nascido pra liderar. Os cativos, servindo ao Senhor, para que os homens vejam. Agora eu gostaria de chamar a mãe de Leandro. É isso? Botou o filho para se recuperar e está tirando pastor, viu? Aleluia. Para liderar e libertar os cativos, servindo ao Senhor, para que os homens Aleluia. vejam que o grande líder é aquele que serve ao Senhor.